Olá, leitores e leitoras do Jornal Nota. Sejam bem-vindos ao Clube do Livro Curto, o podcast dedicado às obras literárias que, apesar de breves, prometem grandes emoções. Eu sou Sandra Costa, sou escritora e anfitriã dessa jornada literária. A cada episódio, conversaremos com o autor ou autora de uma obra de até 150 páginas e debateremos os temas e personagens que trazem vida a essas histórias. Se você é fã de leituras rápidas, mas ricas em conteúdo, está no lugar certo. O livro de hoje do nosso clube é Crua, da cantautora e escritora Jaque Falquete, a nossa convidada de hoje. A Jaque é paulista e cantautora com 6 álbuns lançados e premiados. Realizou turnês por 16 países entre Europa, África e América Latina. Foi premiada em editais culturais no Brasil e também no exterior. Estudou música na Universidade Federal de São Carlos e no curso de MPB Jazz, Canto Popular do Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos, de Tatuí, São Paulo. Em 2022, gravou seu primeiro álbum solo e inédito, intitulado Crua, quando toda a história do livro começa. Seja bem-vinda, Jaque! Oi, que bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, fiquei muito honrada. Sim, Jaque, também estou super feliz de conversar com você aqui no Clube do Livro Curto, do Jornal Nota. E eu queria começar essa conversa de hoje perguntando se você poderia, dar uma ideia do que se trata o Crua. Bom, esse livro do Crua, ele é resultado desse álbum, que também se chama Crua. E a ideia de trazer os meus escritos para o livro foi exatamente porque nem tudo se transforma em música, né? Tem poemas e textos que eu faço que eu não quero colocar som. Eles são assim, né, cruz. E aí, quando eu gravei o álbum em 2022, me restaram muitos cadernos, muitas anotações no celular, muitas folhinhas, né, jogadas assim, que eram textos que eu gostaria de compartilhar com as pessoas, mas que não tinham virado canções. Então eu comecei a organizar esses textos, comecei a rever também textos meus antigos que eu gostaria de compartilhar, para juntar tudo num formato de livro e poder chegar nas pessoas além da música, né? Então as pessoas já me conheciam como a Jaque compositora, Jaque intérprete, mas ainda não conheciam, além dos meus inscritos no Instagram, a Jaque escritora, que também é uma novidade ainda para mim. Quando você falou escritora, eu fiquei pensando aqui dessa camisa que eu ainda tô me vestindo, assim. Mas foi essa ideia de pegar esses textos que eu produzi durante 2020, 2021 e 2022, que não viraram música, e organizei tudo nesse compilado aí de 100 e pouquinhas páginas. E Jaque, você teve inspiração de alguém para poder ter essa ideia de transformar esses textos em livro ou surgiu meio que espontaneamente, justamente por você acumular esses textos na gaveta que não foram usados? Eu acho que desde a minha adolescência, assim, eu sempre escrevi muito, assim, que é a minha maneira de absorver, de entender muitas coisas minhas, assim, externalizar, assim, né? Organizar muitos pensamentos, assim. Então, eu acho que eu sempre tive um sonho, assim, de adolescente, de publicar o meu livro, assim, de publicar os meus escritos. Mas quando eu estava já estava organizando esses textos, que eram muitos textos mesmo, esse volume de texto que eu produzi durante esses anos também me fez pensar nisso. Putz, eu vou deixar isso dentro de uma gaveta. Será que não tem coisas interessantes aqui que eu poderia compartilhar, né? Então, eu comecei a organizar isso pelo volume de coisas que tinha e porque eu sempre pensei a ideia do Crua, que começa com álbum, ela é uma ideia que eu sempre pensei que poderia se desdobrar. Então, quando eu fiz o álbum, depois eu fiz um documentário do Crua, depois eu ampliei os shows do Crua, depois desses shows eles convidavam outras pessoas para integrarem o Crua, e aí, tipo, tinha toda uma coisa que não só o conceito era do álbum musical, mas era o conceito, quase que um conceito, assim, que a gente vai falar um pouquinho sobre o que é, mas um estilo, assim, sabe? Um estilo que agregaria várias formatos de linguagem. Então, na minha cabeça também já estava o livro, né? Quando eu estava fazendo esse álbum musical, já também tinha esse desdobramento que seria o livro. Mas um trabalho que me inspirou muito foi o trabalho da Natália Lafourcade, que é uma cantora, compositora mexicana,
que gravou um álbum que se chama De Todas as Flores, e desse álbum ela também tirou um livro, que é o livro De Todas as Flores, que tem também os manuscritos, tem as fotos, né? Porque o meu livro cru, ele traz as partituras, ele traz as fotos, os manuscritos, né? Textos que estão ainda inacabados, né? Porque é toda essa ideia do cru. Então esse livro e esse conceito desse álbum também, da Natália, também me inspirou a ter esse desdobramento de fazer também um livro dessas obras que seriam só os sons, assim. Sim. Então, pois é, Jaque, falando nisso, né, você comentando que o CRUA é como se fosse um grande guarda-chuva de várias visões artísticas sobre esse conceito. O teu livro em si também é um pouco disso, né? Porque o próprio projeto gráfico, ele é lindíssimo, ele é todo em azul, né? Tem como se fosse esse filtro em azul nas fotos, e tem as costuras aparentes, ele tem, como você mencionou, as fotos, as partituras. Então eu queria até saber como que esses elementos visuais e táteis, eles também contribuem com a própria história que vai sendo contada ao longo do livro. E assim, vale ressaltar esse design todo lindo, né, que foi feito pela Andréa Freire, da editora Fêminas, que entrou muito nessa ideia, porque essa ideia do CRUA, ele parte da reflexão de que nunca estaremos prontas para fazer algo que a gente deseja, que nunca estaremos, que a gente se assumir inacabadas, imaturas e cruas, para que a gente possa fazer o que a gente deseja, aproveitando o caminho, mais do que imaginar um final feliz ou um tempo perfeito para se fazer algo. Então, quando eu paro para pensar nisso, me brotam muitas coisas na cabeça, assim, né? Por exemplo, quando a gente fez o disco físico, a gente pensou num papel que seria um papel cru, a gente pensou numa coisa bem artesanal. São todos, assim, processos, sempre valorizando mais o processo do que pensar numa coisa que é, sabe, assim, muito, talvez, superficial. A gente está pensando no orgânico aqui, né? Quando a gente pensa no CRUA, a gente vai pensar que ainda tem-se muito a explorar, e sempre terá. Então, é sempre essa parte orgânica, mais, assim, sabe, até mais bruta, assim. Então, quando a gente coloca a costura aparente, é porque a gente quer mostrar também como que o livro pode ser por dentro e como que a gente pode usar isso para abrir melhor o livro e para ler as partituras. Quando a gente coloca uma cor só, a gente quer explorar talvez tudo que uma única cor poderia ter, sabe? Então, é sempre pensando. Eu acho que a ideia desse disco, quando eu gravo ele também, voz e violão, é um disco de voz e violão, né? É sempre essa ideia do menos é mais. E o que a gente tem em nossas mãos de bruto, de mais nosso, de mais único, que a gente possa explorar. Então, acho que é isso. Tudo que a gente vai falar do CRUA, eu vou nessa ideia. Os shows, ele também tem essa ideia de ser muito íntimo, de eu contar as histórias das músicas e as pessoas ficarem próximas, da gente entregar poesias para as pessoas no meio do show. É sempre essa ideia de ser perto, de ser minimalista, né? Que é toda a ideia que eu carrego enquanto artista e as coisas que me são importantes, assim, de valores, né? Eu sou uma cantautora nômade que fica viajando o mundo com uma mochila e com um violão que desmonta. Então, assim, tudo isso faz parte desse imaginário da Jaque, assim, né? Não, realmente tem uma coerência para quem vai acompanhar, né? Quem acompanha o seu trabalho, Jaque, faz tudo muito sentido. E esse livro tem muito, né, claro, de você na parte da ideia, do conceito, no significado, mas nessa forma também. Eu achei super. Quando eu recebi nas minhas mãos, eu fiquei extremamente surpresa pela beleza, mas ao mesmo tempo falei, não, faz todo sentido ele ser desse jeito que ele é, né? Porque tem a ver com você. E já que você falou até dessa questão da poesia que você comenta, né? Que você acaba abordando nos seus shows, nos seus concertos, mas um dos seus textos iniciais você já deixa claro, né? Este não é um livro de poesia. Eu já tá curioso isso quando eu li. Mas muitos dos teus textos ali, né, ao longo do livro, eles têm uma linguagem poética, eles têm uma forma poética. E eu queria saber, eu fiquei curiosa,
qual que foi a tua intenção ao de cara já falar que não é um livro de poesia? Acho que quando eu falo isso, assim, é mais no sentido de você não vai ver textos aqui que estejam todos num único formato, né? De poesia, de prosa, de conto, né? Eu queria dizer assim, aqui vai ser mais livre, porque eu quero, a ideia é que eu possa trazer essa ideia do crua também perpassa por isso, assim, do tipo, muitos textos lá eu escrevi, sabe quando você escreve assim e fala, meu, eu não quero mexer, eu quero deixar ele desse jeito, ele vai ser assim, meio, sabe? Então, a ideia sempre foi assim, quando eu digo isso, não é um livro de poesia, porque eu não queria me encaixar em alguma coisa muito fechada, mas no sentido poético, com certeza, né? Tipo, são as minhas músicas, né? É o jeito que eu tento levar a vida, né? Prestando atenção nos detalhes. Mas eu não queria me encaixar em algum formato. Então é isso que eu digo, assim. Esse é um livro. Aí depois eu falo, né? É um livro confessional, reflexivo, inacabado, tipo, é para trazer essa ideia sempre de que é sempre um processo e a gente não vai ficar se encaixando muito nas coisas, a gente vai deixar tudo mais fluido. Sim, não, e faz sentido mesmo, né, Jaque? Porque às vezes a gente fica perdendo tempo para se encaixar justamente nessas classificações, enquanto que isso pode depois até limitar esse processo criativo e esse aprendizado de ser crua, né, de estar inacabada. E Jaque, cada capítulo, né, vamos dizer assim, do teu livro, ele é uma das músicas do teu álbum Crua. Como que foi organizar, então, esses textos que você comentou daqui estavam aí dispersos, né, que fizeram parte da criação do próprio álbum, em torno justamente dessas músicas, né? E até fiquei curiosa se depois, quando você foi performar, né, quando você performou o Crua de novo, depois de ter escrito o livro, se algo mudou também no teu próprio processo aí de se apresentar e cantar suas músicas. Quando comecei a organizar os textos, né, é sempre uma coisa muito desesperadora, né, porque você vê um monte de texto, assim, você fala, meu Deus, que faz sentido com o quê? Qual que é a linha que a gente vai seguir aqui, né? E aí eu tive essa ideia, né, também contei com uma amiga muito querida, assim, escritora também, Tatiana Brechani, que acompanhou, que na época era minha vizinha, então ela acompanhou os textos, assim, durante todo o processo que eles foram sendo feitos, e ela me ajudou, assim, né, a fazer essa curadoria desses textos e a organizar esses textos, e aí eu tive essa ideia de como que eu poderia dividir isso aqui para não ser um monte de texto, assim, né, que é legal também, mas como que eu poderia guiar um pouco a pessoa, né, a leitora, assim, para entrar nesse mundo do crua. Então eu pensei, pô, já que a gente está falando dos textos que foram feitos junto com o disco, que tem a ver com o conceito do disco, eu poderia pegar as temáticas de cada música, né, e organizar esses textos, que seriam meus guias. Então, eu tenho uma música que se chama Crua, que vai falar sobre esse processo. Daí peguei esses textos que tinham a ver com isso. É até engraçado, porque tem uma música que se chama Pra Não Dizer, que é uma música de um amor perdido, assim, né? E esse é o maior capítulo que tem. Exatamente, o Pra Não Dizer, ele é o maior capítulo que tem. Achei isso muito bom, assim, porque aí fala desse amor, né, que é um amor que vai embora e é um sofrimento, assim, né, enfim, que a gente sente. E aí tem um outro capítulo que é uma música que se chama Mãe da Lua, que é um capítulo mais visceral, assim, sabe? Que aí tem umas poesias minhas um pouco mais, assim, sabe, como que eu poderia dizer, assim? Elas são mais desconexas, assim, não segue tanto uma linha, assim, de alguma coisa, até tem um flerte, assim, com uma poesia concreta, sabe? Então, porque essa música, ela é um pouco mais visceral, assim, ela traz uma outra coisa para mim. Então, eu fui pegando as sensações e as temáticas das músicas, né? Tem uma música lá que se chama Estrela do Sul, que é uma música que eu fiz inspirada num livro, depois eu posso comentar sobre ele, a gente tem uma pergunta aí sobre o livro, né? Uhum. Eu posso falar sobre ele, mas é uma música que fala sobre sonhos, sobre você ir atrás dos seus sonhos. Então, aí eu pego esses textos que têm a ver com isso e coloco dentro desse capítulo. Então, eu peguei as sensações de cada música e organizei os textos dentro
desses capítulos, assim, né? Dessas caixinhas, assim, com sensações. E mudou alguma coisa, já que é você cantar essas músicas depois de você ter feito o livro? Justamente porque, ao imaginar novas nuances desses temas, enfim, desses sentimentos, é uma forma também de a gente perceber outras coisas, né? Então, fiquei curiosa aí de saber. Eu acho que sim, porque você amplia muito, né, essa lente de como você estava, né, percebendo e olhando aquela música. Acho que na época sim, mas o meu show, ele tem uma coisa muito orgânica também, que é muito a coisa do espaço-tempo que eu tô naquele momento, assim, né? Então, por exemplo, eu comecei a inserir poesias do livro no meu show, mas não necessariamente daquele capítulo porque eu cantei aquela música, mas pela sequência de canções que eu estava fazendo e que eu achei que ali poderia se encaixar aquele texto, sabe? Então, acho que sim, nessa parte de entrar um pouco mais nas músicas, mas acho que quando eu coloco também esse flerte com os textos, eu vou muito no sentido da história que eu estou contando naquele show em específico, assim. Né? Porque eu gosto de, por exemplo, eu gosto de fazer um set list, né? Que são aquela ordem das músicas. Eu faço um set list para cada show, né? Até recentemente eu lancei o meu livro, né? Na Feira do Livro de Ribeirão Preto e tive uma exposição da minha produtora, né? Tainá Rossati. Ela fez uma exposição que acompanhou 2 anos comigo na estrada do Crua. E ela sempre ficava com os meus set lists. Eu ia jogar fora o set list do show e ela falava, não, me dá. E ela montou um mural com o set list de 2 anos. Que e legal! Aí você vai olhar, é muito doido. Você vai olhar e você vê que realmente eu mudo tudo, em todos os shows, assim, sabe? Não mudo, não é que eu mudo a estrutura inteira, mas assim, eu mudo as ideias, porque a cada show eu tenho uma cantautora convidada. Então eu mudo de acordo também com o que vai acontecer com aquela pessoa que vai entrar para compartilhar comigo, com aquela cidade, né? Então, quando você olha o mural dela, assim, né? Aí tem lá o show de Barcelona, o show de Ribeirão Preto, o show de Sorocaba, o show de Londres. Cada set list vai ser de um jeito, assim, né? Vai ser uma história. Entendi. Então é como se você reescrevesse essa história várias vezes, e o livro também foi uma dessas reescritas, digamos assim. E já que você mencionou então, né, que você é uma artista nômade, que você viaja a vários países, inclusive eu te conheci em Londres, muito legal. E você vem levar, né, você leva a tua música para muitos espaços diferentes, para muitos públicos. E eu queria saber, já que o que você espera que seus fãs, né, as pessoas que já te acompanham do lado musical, percebam a partir da leitura do Crua, e ao contrário, as pessoas que vão te conhecer por meio do livro sintam a respeito da Jaque cantora. Isso é uma coisa muito legal mesmo, porque eu acho que isso é uma das coisas que talvez eu tenha sentido dificuldade em falar que eu sou escritora. Por quê? Na minha cabeça, quando eu faço uma música, e uma música tem som, tem palavra, tem uma voz, tem um violão, tem uma história antes, eu me sinto menos exposta do que quando eu entreguei o livro na mão da primeira pessoa que eu falei, essa pessoa tá me levando para casa de um jeito que eu tô muito nua, sabe assim? Tipo, eu me senti muito mais como se as palavras, somente as palavras que estão escritas, elas mostrassem mais a Jaque, assim, de um jeito que eu nunca tinha me mostrado, né, somente com as palavras, e me pareceu muito mais íntimo, né, porque não tem o som, não tem a voz, não tem o violão, não tem o palco, são as minhas palavras, eu e você. E isso me deu, assim, até tive uma crise, assim, antes de lançar o livro, de mandar exatamente, assim, para editora e para design, que quando eu fiz uma leitura antes de fazer esse movimento, eu fiquei com muito receio se eu queria que as pessoas me conhecessem desse outro jeito. Se eu queria que aquelas minhas palavras
fossem lidas com tanta intimidade, assim, pelas pessoas. Então, isso foi uma questão para mim, porque eu acho muito diferente mesmo as pessoas me acessarem na escrita somente do que nas músicas, assim. Eu acho que realmente é outra Jaque, assim, sabe? Para mim, muito mais íntimo, assim. Que coisa interessante, né? Porque, claro, são manifestações diferentes, mas se você parar para pensar, é o sentido que tá ali, né? É o mesmo. Mas engraçado, talvez seja uma forma que você ainda não está acostumada, né? Já que ou que ainda pareça que não te serve muito bem, né? Fazendo a mesma analogia que você usou, mas de fato, sim, né? É uma conversa bem mais que cada leitor também dá o seu tom, né? Depende muito dessa troca e daquilo que o leitor traz consigo, né? Então, realmente é bem diferente, mais imediato, talvez. E eu acho que tem uma coisa exatamente do que eu falo, né? Que não é um livro de poesia, é um livro confessional, reflexivo. Eu acho que quando eu trago para esse lugar, eu já estou falando, esses textos falam sobre mim. Uhum. E quando eu estou compondo uma música, como eu já passo por esse espaço, é como se eu conseguisse também criar uma personagem, né? Que talvez na minha escrita ela ainda esteja muito pautada no que eu realmente estava passando. Embora a gente crie, né? É tudo da nossa imaginação, né? Sim. Mas eu acho que na música, como tem o som, eu consigo ir para outros lugares, né? E aí na escrita parece que era tudo que eu estava pensando. Então as pessoas vão ver tudo mesmo, assim. Jaque, você tem alguma dica de livro curto que você gostaria de compartilhar com a gente? Você falou de um que até te inspirou na criação da tua música? Eu sou uma leitora muito assídua, assim, eu gosto realmente muito, assim, é uma coisa que me inspira muito a compor, ler, né, muitos livros, assim. Um livro que me inspirou muito também a expor também esses meus quase que diários, assim, né, meus textos, e também o jeito de escrever, né, que é muito... falando desses detalhes que a gente vai percebendo, assim, no dia a dia, né, e escrever de uma maneira muito... que eu gosto disso, tanto nas minhas músicas como nos textos, que é você escrever de um jeito que a pessoa lê a primeira vez e ela já entendeu, e ela já se conectou, sabe? Eu gosto muito disso, assim, sabe? De você ficar muito tempo escolhendo exatamente as palavras que possam se conectar mais rápido com as pessoas, mas ao mesmo tempo sem esvaziar aquilo e ao mesmo tempo tirando o excesso de tudo que tem ali, né? Assim, eu gosto de chegar numa síntese assim das coisas. E eu acho que essa escritora, além de ser relatos muito, muito interessantes, ela consegue também fazer isso, que é a Tamara Klink, que é uma velejadora, escritora, e ela fez uma travessia do Atlântico durante 3 meses sozinha, né, num veleiro, e esse livro se chama Nós, a Travessia do Atlântico em Solitário, e agora, recentemente, ela ficou na Groenlândia durante 8 meses, sem acesso à internet, fazendo uma invernagem em solitário. Então, assim, são relatos muito interessantes de também isso, como a gente pode perceber o mundo de outras maneiras, principalmente a conexão, né, com nós que somos a natureza, né? Então, eu gosto dessa coisa que é muito isso do crua, do orgânico, do cru, do inacabado, sobre o processo, mais do que o feito, né? O fazer alguma coisa, mas sobre o viver o processo de tudo. Então, acho que esse livro, ele contribuiu muito, assim, para as inspirações que eu tenho. Até a minha música Estrela do Sul, que está no meu álbum Crua, eu fiz inspirada nesse livro, né, da Tamara Klink. Então, é um livro que eu recomendo muito, assim, acho ele realmente inspirador e tira a gente um pouco de alguns lugares, assim, pelo menos para mim,
me levou para outras viagens, assim, dentro da minha cabeça e fora, assim. Sabe que a primeira pessoa que falou desse livro para mim foi você, e eu comecei a lê-lo, sabe? Ainda não terminei já, porque eu comecei Legal. outras leituras, mas realmente é uma escrita muito interessante, e além de toda essa questão do processo, né, do inacabado, ali tem muito também de você com você mesma, né? Eu acho que isso é muito forte ali no livro dela, e uma baita inspiração, porque ela é jovem, faz uma aventura dessas, quando todo mundo começa a duvidar. Então, acho que realmente é um livro bonito sobre viagens, sobre jornada, sobre você se superar. É bem bacana mesmo. Eu acho que ela traz uma questão que é uma questão também que eu tenho pensado e explorado muito, que faz parte também da minha ideia, do meu segundo álbum solo, que é a questão da solidão num lugar de autoconhecimento e num lugar de fazer as pazes com isso que a gente vai ter, né, que a gente vai sentir em todos os momentos da nossa vida, né, tá ali junto com a gente, assim. Então, eu acho isso muito, muito legal, porque acho que é um pouco isso que também me conecta a essa obra, porque tem a ver com isso, né? Eu viajo sozinha com meu violão, eu acho muito massa essas reflexões que a gente tem dentro da gente, sobre a gente observar, como a gente observa as coisas, essa conexão consigo e com os seus sonhos, sobre perseguir o que você acredita, independente do que vão te falar. Então, acho que a solidão, né, ela tá sempre regendo todo esse assunto, assim, né? E é uma coisa que eu gosto muito de ler sobre, e aí vou deixar uma dica extra, que é uma escritora que também tem esses livros mais curtos, assim, e que fala muito sobre isso, que é a Ana Sui, que tem aquele livro A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Então, eu acho que esses dois se complementam muito, assim, para mim, sabe? Esses dois livros. Legal, Jaque. Bom, a gente está chegando no fim da nossa conversa, e eu queria saber se você tem algum recado que você queira deixar a respeito do Crua, a respeito dos seus próximos projetos. Fica à vontade. Bom, eu acho que eu tenho. Eu fiquei muito feliz de fazer, de poder. É sempre um processo, né? Essa coisa da gente publicar um livro, né? Ou publicar um álbum. Eu acho que uma coisa que eu aprendo e aprendi muito em valorizar essas coisas dos processos é também respeitar o tempo que as coisas têm, assim, né? Então, quando eu lancei o álbum Cru em 2022, já estava com a ideia do livro. Mas aí eu estava fazendo shows, eu estava fazendo outras coisas, e o livro estava ali. Daí, em 2023, eu montei o livro, mas ainda não publiquei. E aí eu fui atrás de como conseguir um fomento, né, um subsídio para poder publicar esse livro. E esse livro, nesse processo todo, que às vezes a gente acha que está perdendo tempo, eu devia ter feito antes, o livro foi tomando tantas outras contornos que hoje ele só é o que ele é por esse tempo que ele passou, assim, resistindo e existindo de outras maneiras, assim, né? Então, por exemplo, quando eu enviei o Crua para uma primeira editora que foi, né, uma pessoa que foi no meu show e queria publicar o meu livro, enviei para essa editora e eles me disseram que não poderiam publicar o livro porque o formato que eu estava querendo ele não se encaixava na editora, assim, né? Então, porque eu queria publicar fotos, manuscritos, partituras e tal. E essa pessoa que me convidou, ela fez uma pontuação muito importante, assim, porque ela falou: a gente não pode publicar o seu livro desse jeito. Se você quiser publicar com a gente, você vai ter que adaptar o seu livro ao que a gente faz. E essa pessoa falou: mas eu te aconselharia a não fazer isso. Porque ele tem uma personalidade, o seu livro, né? Ele já tem uma ideia, uma linguagem que é melhor você ir em busca de uma outra coisa e fazer exatamente como você quer fazer. Não se adapte a uma coisa, porque a gente está falando que aqui você pode fazer desse jeito, mas tem que ser, né, do nosso jeito. Então foi um momento muito bonito, assim, de por um lado, uma rejeição do tipo, putz, essa editora não vai me publicar, mas ao mesmo tempo de falar, tá, mas eu acho que tem uma coisa especial e existem tantos outros caminhos. E essa coisa pode se dar do jeito que eu imagino, né? Então, acho que isso da gente, talvez, sabe, fazer um pouco as pazes com o tempo das coisas e como as coisas vão se fazendo, acreditando que é sempre o melhor que está por vir, né? Então, isso foi um aprendizado, assim, que eu gosto de lembrar sobre o processo do Crua. Que lindo, Jaque. Acho que é uma reflexão perfeita para
esse momento que a gente vive de tanto imediatismo, tudo a gente quer para ontem, mil interferências, acho que esse pensamento mesmo faz todo sentido, e que bom que tem, né, um livro como o seu, teu depoimento, nos lembrando dessa importância de realmente acalmar, né, e pensar que os processos, eles têm essa cadência que eles precisam ter, né, então, muito legal. Obrigada pelo convite, adorei. Foi ótimo, Jaque, obrigada, eu em nome do Jornal Nota, queria agradecer a tua presença, né, e como que as pessoas podem conseguir o seu livro, Jaque? Tá, ele acabou de ser lançado, né? Então a gente está organizando tudo isso, mas nas redes sociais dá para falar comigo, Jaque Falchetti. O Jaque é com C-Q-U-E, Falchetti, F-A-L-C-H-E-T-I. É um pouquinho difícil, mas vocês vão me achar. Ou se não, digitem crua, Jaque, já vai aparecer. E dá para falar comigo pelas redes, e aí eu consigo enviar para todo o Brasil. Também tem o e-book, a gente está finalizando o e-book, então dá também para ter o livro digital. E também dá para acompanhar, né? Para ouvir as músicas, para falar comigo lá, acompanhar as viagens, as turnês. A gente vai entrar vamos começar uma turnê agora em outubro, que vai ser muito linda. Inclusive a Sandra vai participar de alguma maneira. Depois a gente conta como. Exatamente. Mas dá para acompanhar tudo por lá. Vou ficar feliz, porque além do livro, quero compartilhar também outras maneiras da gente se conectar lá pelas redes sociais. Tá joia, Jaque. Obrigada e sucesso aí na tua trajetória. Obrigada. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Clube do Livro Curto. Espero que tenham curtido a leitura de hoje. Não se esqueçam de seguir as redes do Jornal Nota para não perder nenhum episódio. E se gostaram do que ouviram, deixe uma avaliação e compartilhe com amigos que também amam uma boa leitura. Até o próximo encontro e lembrem-se, a leitura é uma aventura que cabe em qualquer tamanho de livro. Boas leituras e até lá. Ai, acho que é aí.